O nosso primeiro tema de revisão de álgebra linear será a resolução de sistemas lineares. Por que é interessante considerar esse tópico agora? Porque qualquer exemplo que a gente vai fazer no futuro, por exemplo, de formas canônicas de transformações lineares, para resolver os exercícios, vamos precisar resolver sistemas lineares para encontrar, por exemplo, os autovetores de uma transformação linear, de um operador linear. Então, vamos considerar sistemas, como vocês veem aí, com m equações e n incógnitas. Temos os coeficientes do sistema, que serão elementos dados de um corpo, pode ser corpos reais, pode ser corpos complexos, pode ser algum outro corpo, e o vetor de termos independentes, que aí é o vetor dos y, que também está formado por elementos do corpo. Então, de novo, esse aí é um exemplo de sistema linear que tem m equações e n variáveis. Qualquer n upla, x sub 1, x sub 2, pontos a x sub n, de elementos do corpo que satisfaz todas as equações do sistema, será chamada de solução do sistema. Aqui, nada de mais. Tá? Então, por exemplo, a gente gostaria de resolver esse sistema. Eu acho que provavelmente todos vocês sabem fazer sem problema. Então, o que a gente poderia fazer? Só para lembrar, tá? Bom, podemos chamar essa equação aqui de E sub 1, ou seja, a primeira equação, e a segunda equação de E sub 2. E aí, vamos transformar o sistema em um sistema mais simples. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é restar da primeira equação. Tá, isso aí não ficou bom. Tá? Seria restar da primeira equação duas vezes a segunda. Tá? Com isso aí, a gente vai encontrar um sistema mais simples. De fato, a primeira equação, tá? Temos que restar duas vezes a segunda, então o primeiro coeficiente vai ser, o coeficiente de x sub 1 vai ser 0, o coeficiente de x sub 2 vai ser menos 1, menos 2 vezes 3, ou seja, menos 7 vezes x sub 2, e o coeficiente de x sub 3 vai ser 1 menos 2 vezes 4, ou seja, 1 menos 8, que também vai ser menos 7. Então, vamos ter menos 7 vezes x sub 3 igual a 0. A segunda equação não muda, então continuaria sendo x sub 1 mais 3 vezes x sub 2 mais 4 vezes x sub 3 igual a 0. Só estou explicando com um exemplo como é que a gente pode aplicar a eliminação gaussiana. Aí, outro tipo de operação que a gente poderia fazer é multiplicar. Claro, se você soma uma equação múltiplo das outras, ou múltiplos das outras, as soluções do sistema não mudam, tá? Então, esse sistema inicial é o sistema que eu escrevi aqui agora, tem as mesmas soluções. Mas o segundo sistema é mais simples. Outra coisa que a gente poderia fazer para simplificar o sistema seria pegar a primeira equação e dividir por menos 7. Aí, o que a gente vai obter? Tá, vamos obter como sistema x sub 2 mais x sub 3 igual a 0, que é o resultado de dividir a primeira equação por 7, tá? E a segunda equação, de novo, não muda. Vou escrever exatamente igual. Mas agora a gente pode ainda fazer uma nova operação. Podemos alterar agora a segunda equação. Tá? Por exemplo, restando
da segunda equação um múltiplo da primeira. Por exemplo, 3 vezes a primeira. Então, qual seria o resultado de fazer essa operação aqui, agora? Tá, vamos ver. Ou seja, o sistema é esse aqui, x sub 2 mais x sub 3 igual a 0, é x sub 1 mais 3 vezes x sub 2 mais 4 vezes x sub 3 igual a 0. E a gente está restando da segunda equação 3 vezes a primeira. Então, o resultado é a primeira equação continua sendo a mesma, mas quando a gente resta da segunda 3 vezes a primeira, x sub 1 menos 3 vezes 0 continua sendo x sub 1, 3 vezes x sub 2 menos 3 vezes x sub 2 é 0, e 4 vezes x sub 3 menos 3 vezes x sub 3 será x sub 3. Esse sistema aqui continua tendo as mesmas soluções do que o sistema inicial. Só que agora esse sistema é bem mais simples, porque cada vez que vocês dêem um valor para a variável x sub 3, o sistema vai ter uma solução. Tá? Porque essas duas equações aqui são simplesmente x sub 2 igual a menos x sub 3 e x sub 1 igual a menos x sub 3. Então, como são as soluções do sistema? As soluções são simplesmente os valores, os pontos da forma menos x sub 3, x sub 2, que também é menos x sub 3, e x sub 3. E aí, vocês têm que, 1, a gente encontrou uma solução do sistema, e 2, a gente vê que tem infinitas soluções do sistema, porque tem uma solução para cada valor de x sub 3. Então, esse método de redução do sistema fazendo operações com as equações é um método que não só permite resolver o sistema, mas permite resolver o sistema de uma maneira computacionalmente efetiva. De fato, pode ser implementado em um computador de uma maneira bastante rápida. Tá, então, o que a gente fez na prática, tá, foi algumas operações sobre as equações do sistema. Uma que a gente fez foi multiplicar uma equação por um elemento não nulo, tá? Se vocês olham por aqui, a gente tem uma operação que foi multiplicar a equação por menos 1 sobre 7. Então, essa é uma operação sobre as equações, ou sobre uma das equações, nesse caso, do sistema, que não muda o espaço de soluções. Outra é permutar duas equações, isso é óbvio, se vocês mudam de ordem as equações do sistema, ainda as soluções são as mesmas. E outra é somar a uma equação uma combinação linear das outras, que é a operação que a gente usou quase o tempo todo. Por exemplo, aqui a gente somou a e sub 1 uma combinação linear da outra equação, menos 2 vezes e sub 2, ou aqui a gente somou a e sub 2 uma combinação linear da outra equação, ou seja, um múltiplo da outra equação, no nosso caso. Tá. Então, com essas transformações, em nenhum caso mudam as soluções do sistema. Então, se a gente consegue transformar o nosso sistema em um outro, fazendo essas operações, multiplicar uma equação por um elemento não nulo, permutar duas equações ou somar uma equação, uma combinação linear das outras, a gente diz que, fazendo isso, ou seja, se a gente pode chegar do primeiro sistema ao segundo, fazendo um número finito dessas operações, então a gente diz que os dois sistemas são equivalentes. Então, o sistema inicial, tá, no nosso exemplo, é equivalente a esse outro sistema, que é bem mais simples, porque aí, claro, quase que as soluções pulam, tá? Dá para ver diretamente quais são as soluções. Bom,
Outra maneira de entender e de estudar os sistemas lineares é usando matrizes. Então, primeiro vou definir o que é uma matriz, também acho que vocês sabem. Eu, aparece em todos os cursos de álgebra linear. Então, uma matriz é simplesmente um arranjo de elementos do corpo base que a gente está usando. Acho que vocês provavelmente trataram bastante o caso dos números reais e talvez em alguns casos o caso dos números complexos. Então, vamos ter um arranjo que vai ter n colunas e m linhas. E esse arranjo vai ser chamado de matriz M por N. Então, podemos somar matrizes das mesmas dimensões, simplesmente somando as entradas que estão no mesmo lugar, e multiplicar uma matriz por uma escalar. Uma operação um pouco mais sofisticada, mas que é bem importante, porque está ligada à composição de transformações lineares, é a multiplicação de matrizes. Então, a gente pode multiplicar duas matrizes, A e B, sempre que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. Como está aí no slide, vocês têm uma matriz de dimensão M por N, uma matriz de dimensão N por P. N é o número de colunas da primeira matriz, também é o número de linhas da segunda matriz, e a gente pode considerar a multiplicação das duas matrizes, que vai ser uma matriz de dimensão M vezes P. Tá? Vai ter o mesmo número de linhas do que a primeira matriz e o mesmo número de colunas do que a segunda. E aí tem a fórmula que eu acho que vocês conhecem melhor do que eu. Então, por que é interessante introduzir em esse ponto os sistemas lineares? Porque, desculpa, as matrizes. Porque vocês podem interpretar qualquer sistema de equações lineares como um sistema matricial, tá? O sistema que está escrito acima é equivalente ao sistema matricial abaixo, tá? Tem tantas linhas na matriz quanto equações e tantas colunas quanto variáveis. Tá, então, do mesmo jeito que a gente pode fazer operações sobre as equações do sistema, analogamente, de fato são as mesmas operações, podemos também operar com as linhas de uma matriz. Então, temos as nossas operações, multiplicação de uma linha por uma escalar não nulo. Isso aqui é bem importante, porque, claro, se você multiplica uma equação por uma escalar nulo, ou seja, pelo zero, o espaço de soluções pode mudar. De fato, em geral, vai mudar. Mas se vocês multiplicam por uma escalar não nulo, o espaço de soluções é sempre o mesmo. É por isso que a gente vai considerar essa operação também, essa operação elementar em linha sobre as matrizes. De novo, permutar duas linhas é a operação análoga a permutar duas equações, e somar uma linha, uma combinação linear das outras, também operação análoga a somar uma equação de um sistema, uma combinação linear das outras equações. Tá? Isso aí. Então, a inversa de uma operação elementar é uma operação elementar. Tá. Por quê? Por exemplo, qual seria uma operação elementar? Multiplicar a primeira linha por 2. Mas só aí tem uma inversa que é multiplicar a primeira linha por 1 sobre 2. Tá? Ou seja, a inversa de multiplicar a primeira linha por C é multiplicar a primeira linha por C menos 1. E aqui é onde a gente claramente tem que usar que esse elemento pelo qual a gente multiplica é distinto de C, que a gente está em um corpo. Tá? Mas
Por exemplo, outra operação que todas têm uma inversa que é elementar. Outra operação, por exemplo, seria somar a uma linha, vamos pensar que é a primeira, um múltiplo da segunda. Tá, isso aí é uma operação elementar sobre as linhas de uma matriz. Então, qual seria a inversa dessa operação? A inversa seria somar a primeira linha menos duas vezes a segunda. Se vocês fazem primeiro essa operação que está aqui, e aí vocês continuam com essa outra, o resultado vai ser a matriz inicial. E a inversa de permutar duas linhas é ela própria, permutar as mesmas duas linhas. Então, as inversas das transformações, das operações elementares, são também operações elementares. E o que a gente vai dizer é que se podemos obter uma matriz V de dimensão m por n como resultado de fazer um número finito de operações elementares em linhas sobre outra matriz, também da mesma dimensão, também m por n, então dizemos que A e B são equivalentes por linha. Tá? Por exemplo, a gente já viu essa matriz aqui, porque a gente tratou com o sistema associado a essa matriz e já sabemos quais são as operações elementares que precisamos para encontrar uma matriz bem mais simples. Como antes, pegamos a primeira linha, restamos duas vezes a segunda, a gente vai ter aqui 0 menos 7 menos 7, 1, 3, 4, vocês podem fazer o cálculo. Aqui a gente multiplica a primeira linha por menos 1 sobre 7, tá? Esse aí é um número, podemos pensar que estamos trabalhando nos números reais agora, que é distinto de 0, então temos outra matriz, que seria 0, 1, 1, 1, 3, 4, e agora a gente vai restar da segunda equação 3 vezes, da segunda linha 3 vezes a primeira. E vamos obter 0, 1, 1, 1, 0, 1. Então, o que acontece é que a primeira das nossas matrizes, ou seja, essa matriz aqui, e a última são equivalentes. A gente passou da primeira à última fazendo 3 operações elementares em linhas. Tá? Então, como eu já falei, se podemos passar de uma matriz a outra fazendo um número finito de operações elementares em linhas, vamos dizer que são equivalentes. Tá? Mas o negócio é que, como são as operações que a gente faz para sistemas lineares, se vocês têm dois sistemas homogêneos, ou seja, em que o vetor dos termos independentes é nulo, e as duas matrizes são equivalentes, então os sistemas possuem exatamente as mesmas soluções. Não, tá, qualquer solução do primeiro, solução do segundo, e qualquer solução do segundo também vai ser solução do primeiro. Então, o objetivo agora seria encontrar para um sistema uma matriz do sistema que seja bem mais simples e que seja o resultado de fazer algumas operações elementares sobre a primeira matriz. Então, um tipo de matriz que é desejável como ponto final do processo de redução é uma matriz que seja reduzida por linhas. É uma matriz reduzida por linhas, a primeira entrada em cada linha não nula, ou seja, em cada linha em que não todos os elementos não nulos são não nulos, a primeira entrada tem que ser igual a 1, e cada coluna da matriz que contém um termo líder não nulo de uma linha tem as outras entradas iguais a 0. Então, vamos ver aqui algum exemplo. Então, consideramos 0, 1, 2, 3, 1, 0, 5, 7,
é 0, 0, 0, 0. Tá, vamos considerar essa matriz aqui. Ok. Então, essa matriz é reduzida por linhas, tá? A primeira entrada em cada linha não nula é igual a 1. Aqui a primeira entrada nessa linha, primeira entrada em cada linha que não nula é igual a 1. Aqui a primeira entrada é 0, mas sai nula, então não conta. Tá? A primeira entrada não nula é igual a 1. Aqui na segunda linha, a primeira entrada não nula é igual a 1. E na última linha, não interessa porque é nula, então tá. Isso aí não vai contra a propriedade de ser reduzida. E cada coluna que contém o termo líder de uma linha tem as outras entradas iguais a 0. Aqui, por exemplo, essa primeira coluna contém o termo líder da segunda linha. Então, todos os elementos que não são esse termo líder têm que ser iguais a 0. Aqui, a segunda coluna contém o termo líder da primeira linha. Então, os outros elementos da coluna têm que ser iguais a 0. Tá? Então, esse seria um exemplo de matriz reduzida. Isso aqui sim que vai ser uma matriz reduzida por linhas. Exemplos que não são reduzidos por linhas. Por exemplo, se vocês consideram a matriz 0, 5, 2, 1, 0, 0, essa matriz aqui não é reduzida por linhas. Por quê? Porque vocês têm que a primeira linha tem como primeira entrada não nula o elemento 5. Então, como é distinto de 1, não pode ser nunca reduzida por linhas. Tá? Essa aqui não vai ser reduzida por linhas. Outro exemplo que podemos considerar é a matriz 0, 1, 2, 1, 3 e 7. Essa matriz aí cumpre a primeira condição. A primeira entrada em cada linha, a primeira entrada não nula é igual a 1. Aqui, a primeira entrada na primeira linha que não nula é igual a 1. E na segunda linha, a primeira entrada não nula também é igual a 1. Mas não cumpre a segunda das condições. Tá? Vamos ver. Aqui vocês têm esse elemento aqui que deveria ser 0. Porque a segunda coluna contém o termo líder da primeira linha e a condição diz que todos os outros elementos da coluna deveriam ser 0. Então, essa matriz aí também não vai ser reduzida por linhas. Tá? O teorema que a gente usa é que toda matriz é equivalente a uma matriz reduzida por linha. Bom, isso aqui não vou fazer agora, é simplesmente o método que vocês já conhecem de eliminação gaussiana. Então, sempre que a gente tiver uma matriz, podemos, fazendo um número finito de operações elementares, chegar a outra matriz, que é reduzida por linhas, e isso aí vai permitir resolver os sistemas lineares de uma maneira muito mais simples. Também podemos pedir um pouco mais. A gente deu a definição de matriz reduzida por linhas, tá? Mas podemos considerar o que é uma matriz, isso, uma matriz escalonada e reduzida por linhas. Então, vamos dizer que uma matriz escalonada reduzida por linhas, se é reduzida por linhas, e tem essas outras duas propriedades, que são mais simples de ver nos exemplos que de enunciar. Toda linha com todas as suas entradas nulas está abaixo de qualquer linha com no mínimo uma entrada não nula. E se as R primeiras linhas são as linhas não nulas, e o elemento líder não nulo da linha I acontece na coluna K sub I, então K sub 1 é menor do que K sub 2, menor do que pontos, menor do que K sub R. Então, vamos ver algum exemplo, de novo. Ok? Consideramos essa
matriz aqui, 0, 0, 1, 5, 0, 0, 0, 0. Essa matriz aí é reduzida por linhas, tá? Tem dois elementos, dois termos líderes, que são esses dois iguais a 1. E nas suas colunas, os outros elementos são todos iguais a 0. Além disso, essa aqui é a primeira linha, onde aparece o termo líder, aparece na primeira coluna. Então, K sub 1 é igual a 1. E aqui, na segunda linha, onde aparece o termo líder, na terceira coluna. Então, temos que a terceira das condições é satisfeita. E a segunda também, porque a única linha nula aparece após de todas as linhas que contêm alguma entrada não nula. Então, essa matriz aí vai ser uma matriz reduzida e escalonada por linhas. Exemplos de matrizes que não são escalonadas e reduzidas por linhas. Por exemplo, claro, qualquer matriz que não seja reduzida por linhas já não pode ser escalonada e reduzida por linhas. Mas outros exemplos tem 0, 1, 2, 3, 1, 0, 5, 7, 0, 0, 0, 0. Tá, essa matriz aí, vamos ver, essa matriz aí é reduzida por linhas, mas não é escalonada, tá? Porque vocês têm que na primeira linha o elemento líder aparece no segundo lugar. Então, K sub 1 vai ser igual a 2. E na segunda linha, o elemento líder aparece no primeiro lugar. Então, K sub 2 é igual a 1. É um problema, porque K sub 1 não é menor do que K sub 2, então a matriz não está escalonada. Outro exemplo de matriz que também não seria uma matriz reduzida por linhas, mas que não pode ser uma matriz escalonada, é 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Aqui o problema não está nem com ser reduzida por linhas, nem com a condição de que os Ks apareçam em ordem crescente. Aqui tá, mas o problema, claro, está em que a linha não nula aparece antes das linhas não nulas. É isso aí, para uma matriz escalonada reduzida por linhas, não está permitido. Tá? Ok? O que temos é que toda matriz A M por N sobre um corpo, qualquer equivalente a uma matriz escalonada é reduzida por linha. É simplesmente chegar, claro, por exemplo, vocês têm aí no exemplo aqui, essa matriz não é escalonada, mas é bem simples encontrar uma matriz escalonada se vocês têm uma matriz reduzida por linha, é simplesmente ir mudando a ordem das linhas. Aqui seria trocar a primeira pela segunda, permutar a primeira e a segunda, que é uma operação elementar. Tá? Então, desse jeito, sempre vamos chegar a... Tá, vamos ver qual é o exemplo para que fique aí ainda mais claro. Se vocês têm 0, 1, 2, 3, 1, 0, 5, 7, 0, 0, 0, 0, essa matriz, de novo, é reduzida por linhas, mas não é escalonada. Mas aqui o que vocês podem fazer é considerar as duas primeiras linhas e permutar elas. Isso aí é uma das operações elementares. Então, a nova primeira linha é a antiga segunda linha, ou seja, 1, 0, 5, 7. A nova segunda linha é a antiga primeira linha, ou seja, 0, 1, 2, 3. E a última linha não muda. E aqui, a segunda matriz, que é equivalente à primeira, porque a gente só fez uma transformação elementar, é uma matriz que é escalonada, que é reduzida por linhas, e além de ser reduzida por linhas, é escalonada. Então, sempre vamos conseguir, usando o método de eliminação gaussiana, encontrar
matrizes que são tanto reduzidas por linhas quanto escalonadas.